Bom dia, senhores. Bom dia, meus queridos amigos, professor José Carlos e professor André. Bom dia, professor Demetrio, professor José Carlos, pessoal do Magine. Estamos aí para mais um, né? Esse troço já tem mais de um mês. O tema de hoje E ainda não fomos demitidos, hein? E ainda não fomos demitidos, boa. O tema de hoje é comunicação e internet, mais especialmente na manhã de hoje, ou nesse momento a gente vai se dedicar à parte de internet móvel. A gente de antemão já comenta com quem nos acompanha que é um tema muito abrangente, então isso será dividido muito provavelmente em duas ou três edições aí de 45 minutos, mais ou menos. E é isso, senhores, quais as considerações iniciais? Gostaria de dizer mais uma vez que eu me sinto muito feliz de fazer parte desse projeto, né? Agora, desejar a todos que nos assistem, que nos ouvem, um ótimo dia e que vocês estejam todos bem nas suas casas, onde vocês estiverem. E é uma honra ter o máximo de pessoas aqui que para, né, o seu tempo para nos ouvir nessas manhãs de quarta-feira. Eu me sinto muito feliz de fazer parte desse espaço aqui. Só gostaria de lembrar que quem não puder assistir agora pode assistir depois também, né, no Face, e acho que posteriormente o Zé coloca no YouTube. Isso, também. A gente adiciona lá no YouTube também. Quer manter a tradição, Demetrios, e começar para a gente aí, ó? Opa, para já, com muita felicidade. Eu vou falar aqui um pouquinho dos aspectos gerais, né, sobre a comunicação e de como que isso não é uma exclusividade de nós seres humanos, né? Os animais também, eles possuem uma capacidade complexa de estabelecer uma comunicação entre seres da mesma espécie e entre animais de espécies diferentes também, né? Então, eu pensei um pouco em como falar tudo isso e a gente vai falar de uma maneira simples, mas de uma maneira que seja bem objetiva, né, com tudo isso. Então, essa nossa primeira parte, a gente vai seguir por esse caminho. Tudo bem, gente? Agora é aquele momento que eu apanho um pouquinho da tecnologia, que já é uma tradição também, mas eu vou compartilhar aqui, tá? Situação, peraí. Tranquilo que é tudo ao vivo, estamos todos aprendendo, né, Demetrios? Mas já está na tela, meu querido. Já está? Já. Peraí, então, só um minutinho. Bom, vamos lá. Falar um pouquinho de comunicação e da internet, como o professor José Carlos disse, a gente vai dividir aí em duas, talvez até três partes, né? Bom, como proposta do tema da nossa live, vamos falar um pouquinho de comunicação e a sua relação com a internet. Só que ao pensar sobre isso, quando nós estávamos conversando, surgiu-me uma dúvida. Os animais se comunicam, eles têm essa capacidade, né? De que forma isso acontece? Iremos tentar, de uma maneira bem simples e objetiva, responder um pouco desses questionamentos. Bom, como eu disse, nosso tema é comunicação, né? E eu gostaria de definir um pouco a comunicação sob o ponto de vista geral, né? O que é comunicação? De acordo com os autores do livro Animal Signals, comunicação é algum sinal, ato ou estrutura que de alguma forma altera o comportamento de outros organismos. Então, a comunicação, ela tem essa capacidade de mexer com o outro, de alterar, né, o comportamento de outros organismos. Então, de uma forma simplificada, podemos resumir a comunicação da seguinte forma: emissor
que é aquela pessoa, aquele animal que vai emitir alguma coisa, pode ser um ruído, pode ser um comportamento, pode ser uma situação que é tida como uma mensagem. E essa mensagem propriamente dita, ela vai chegar até um receptor, que ele vai ser afetado por essa mensagem ou por esse final, ou por esse sinal. É dessa forma, basicamente, que acaba sendo feita a estruturação de uma comunicação, tá? Que pode ser para um receptor ou para vários receptores ao mesmo tempo. Demetrios, Oi, volta lá só rapidinho no outro. perdão. Não, só para complementar o que você disse aqui, né? Então, o emissor é quem vai basicamente enviar a mensagem Perfeito. para um receptor que vai recebê-la, né? Isso. Só para complementar que também prestar atenção no código, né? Qual a linguagem que vai ser essa mensagem? Pode ser um texto, pode ser oralmente, pode ser um visual, pode ser um som. Exatamente. Ela pode ser de várias formas, né? Você trouxe muito bem isso, e a gente vai falar um pouco, né, logo na sequência, de 3 maneiras principais de comunicação, né? Que os seres vivos eles acabam utilizando-se muito dessas 3 maneiras aqui que eu vou apresentar. Não, Que é a... Oi, André, fala. Desculpa, não, só para falar também que o canal de comunicação, né? Que tipo vai ser por meio virtual? De repente o Zé vai falar mais com a internet. Perfeito, pode ser por meio exatamente. impresso, pode ser por meio de um rádio. Então, pode ser até um sinal de fumaça, né? Que era muito utilizado, é verdade. Código móvel. Esse terceiro slide aí do Demetrios, no final das contas, ele é basilar para a conversa de hoje, essa questão do emissor, do sinal e do receptor. Porque a gente pensa assim, poxa, essa relação ela funciona maravilhosamente bem, porém, a gente, quando pensa em tecnologia, qualquer ruído entre o emissor e o receptor gera um problema, gera um distúrbio. Da mesma forma, quando a gente pensa as questões relacionadas à comunicação humana, qualquer ruído, qualquer problema entre o emissor e o receptor, ou até mesmo a diferença de protocolo de entendimento, também gera uma miríade de outros entendimentos, né? Gera uma diversidade de outros entendimentos. Sim, até como se o receptor não reconhece a linguagem usada pelo emissor, né, tudo isso pode influenciar. E pensando também na história, né, quando a gente conversa sobre fonte histórica, o historiador sempre está preocupado com isso, né? Então, quem produziu a mensagem, né? Para quem ele queria enviar essa mensagem, qual era o contexto da mensagem. Então, também tem relação com a história sobre isso. E pode ser uma mensagem também que não tem muito compromisso com a verdade, né? E aí a gente entra mais no campo das fake news, mas isso fica por uma situação mais à frente. Bom, dando continuidade, a gente vai falar basicamente de 3 tipos de comunicação. Comunicação visual, que ela é muito utilizada pelos animais e pelos seres humanos de uma forma geral. Ela é importantíssima dentro desse contexto geral da comunicação. A comunicação acústica, que é basicamente a emissão de sons, ruídos, né? E algo que pode ser caracterizada pela presença de som mesmo, né? E a comunicação química, que ela é muito comum e ela é muito presente nos animais e até nas plantas também, de uma forma geral, né? Então, é uma comunicação um pouco mais primitiva, sob o ponto de vista de comparação com as outras duas, mas ela é tão importante quanto, tá? E nós vamos falar basicamente um pouquinho sobre cada uma delas a partir de agora. Comunicação acústica. Animais das classes dos mamíferos, anfíbios, aves e até mesmo insetos, eles se comunicam. Ocorre principalmente entre animais da mesma espécie, permitindo uma comunicação de longas distâncias, reduzindo assim gastos de energia.
podemos dizer que essa comunicação tem relação direta com disputas de recursos, sinalização de adversidades e parceiros reprodutivos. Então, a emissão de sons pelos animais, ela não é feita de uma forma aleatória, ela tem objetivos, ela tem uma necessidade que ela vai estar indo para questões como sinalização de adversidades. Eu coloquei duas imagens aqui, ó, que é uma imagem de um sapo e aqui ao lado a imagem de uma cobra. Quando uma cobra, por exemplo, entra na área onde existem sapos, eles vão emitir sons para que os outros saibam que há a presença de um predador ali e eles acabam saindo daquele lugar. É uma forma de alarme, né? Aonde eles usam para deixar claro para os outros que há uma adversidade ali, que há um animal predador. Mas no caso dos sapos também, a vocalização que eles acabam fazendo em determinados períodos, como o período reprodutivo, para chamar as fêmeas, né? Para fazer com que a fêmea dessa espécie saiba que os machos estão ali e o que tem uma capacidade de emitir sons. E travou, né? Ele não está emitindo som nenhum, né? Justamente quando a gente fala da comunicação, né? A comunicação nos falha. E aí, assim, né? Também temos que considerar o seguinte, André, e as pessoas que nos acompanham. Não basta eu falar, não basta eu emitir o som, né? Caiu? O meu receptor tem que compreender aquilo que eu estou falando. E Sim. Muitas vezes parte dos problemas, eles surgem justamente daí, porque alguém fala, ou alguém emite um sinal e diz, não, mas eu sinalizei, ou então eu disse. Mas o fato de você dizer, ou de você emitir um sinal, não significa que falar ou dizer tenha gerado compreensão, né? Perfeito. Mas aí, Demetrios, tudo certo? Opa, vamos lá. O segundo exemplo aqui de comunicação que a gente traz é a comunicação visual. Entre os animais, a comunicação visual ela é dividida entre emblemática, que ela é relacionada a cores e o formato desses animais, e a comunicação visual ostentatória, que ela é relacionada à alteração de postura dos animais. Só para falar um pouquinho sobre a emblemática, no meio ambiente é muito comum entre répteis e anfíbios cores muito fortes, cores que são muito chamativas, ela quer dizer perigo. Ela quer dizer que aquele animal é muito perigoso. Então, não chegue perto dele, porque ou ele tem uma peçonha muito forte, ou ele é capaz de dar um bote, de ter um ataque muito mortal. Então, as cores mesmo, elas servem como alerta, tá? Então, muitos animais, que eu posso dar um exemplo, ó, é a própria cobra coral. Ela tem cores muito chamativas, cores muito fortes. E isso no meio ambiente mostra que ela é um animal muito perigoso, tá? Então, cores também servem como meio de comunicação de que não chegue perto de mim porque eu sou perigoso. E a outra forma que eu separei aqui é a ostentatória, que tem mais a ver com a postura de cada animal, como ele está se comportando naquele exato momento, né? E a gente tem duas imagens de urso, uma onde ele está calminho, está quieto e não deixa transparecer, ele não comunica que ele está num momento ali de perigo, né? E a outra ele já está mais bravo, a outra ele já está comunicando para os membros da espécie dele, principalmente para as presas, que ó, se você chegar perto de mim eu vou te atacar. Então, essa comunicação visual, ela passa também pela forma como nós nos comportamos, pela postura que nós seres humanos e os animais também estão tendo naquele momento. Certo?
Diga, André, pois não. Eu acho que quem tem animal doméstico, né? Acho que convive um pouco com isso, né? Então, um gato, um cachorro, outro animal, Verdade. acho que com o tempo você começa a perceber, né? Quando o gato quer comer, quando o gato tá com raiva, com o cachorro. Sim. É uma comunicação que eles fazem por meio do seu corpo, né? Por meio das suas ações e das suas reações também. Verdade, André, muito bem lembrado por você. Antes de você avançar, Pessoal, se você me permite uma parte, e puder isso. Quando a gente pensa em comunicação, não necessariamente é uma comunicação por meio de linguagem oral ou por conta de linguagem essencialmente escrita. A linguagem visual tem muita presença, especialmente nos dias de hoje, principalmente quando a gente olha as questões relacionadas à internet. As propagandas, essencialmente, elas são regidas por isso. Até mesmo numa condição mais simples e fora da internet, no nosso dia a dia, poxa, talvez um dos maiores exemplos de comunicação visual e das posturas que a gente adota baseado na comunicação visual é um semáforo de trânsito. É a indicação das cores, que é um padrão, inclusive, mundialmente conhecido, né? Exatamente, e que não há letras, não há palavras, não há frases ali, simplesmente cores aonde todo mundo conhece, né? Independente de que parte do mundo possa estar essa pessoa, né? Segue o mesmo padrão. E também entre os seres humanos a própria, mas aí depende de protocolo, né, de negociação entre as partes, no sentido de que eu falo e a outra pessoa compreenda, mas a própria sinalização visual, né? Se eu fizer esse sinal, muito provavelmente o conjunto da sociedade entenda de uma determinada forma. Se eu fizer esse outro sinal, um grupo de pessoas, um conjunto de uma sociedade também entende. Se eu fizer esse sinal aqui, que normalmente se faz para jornalistas, né? Também se tem uma certa compreensão. Eu adoraria saber quais são esses sinais que você está fazendo, porque eu estou com a tela aqui da minha apresentação. Olha só, o cara fala e não os vê, olha isso. Exatamente. Eu falei que eu vou parar por aqui, mas eu poderia fazer um sinal com o dedo no meio, né? Mas vou parar por aqui. O conjunto da sociedade, o conjunto das pessoas compreendem essa espécie de comunicação mais visual, essa linguagem corporal, também emprega significado a ela, né? Perfeito, exatamente. Eu queria comentar também, e depois eu vou comentar com mais calma sobre a questão humana, né? Mas é interessante, como o Zé falou, também a questão gestual nossa, até de demonstração de raiva, demonstração de tristeza, de felicidade, né? Às vezes não precisa falar, você não precisa falar que está triste, não precisa falar que está com raiva. Você, com a sua gestual, com a sua face, você já demonstra isso. Né? Perfeito, André. Bom, só para não tomar muito tempo aqui, a gente já está caminhando para o final. Pessoal, trouxe um exemplo que para mim ele é emblemático de comunicação visual entre os animais. Pavão é uma ave belíssima, com uma capacidade de chamar a atenção de uma forma visual que pouquíssimos animais têm no meio ambiente. Então, é por meio dessa comunicação visual que essa ave faz, que ela tem essa capacidade, que ela consegue se reproduzir. Então, eu trouxe duas imagens aqui, uma de um pavão, as duas são de pavão macho, né? Mas o pavão macho, fora do período da reprodução, ele vai estar o tempo todo com a cauda fechada. Quando essas aves entram num período reprodutivo, ele vai abrir essa cauda simplesmente para atrair as fêmeas. Por meio de uma comunicação visual, é a fêmea que vai escolher qual macho tem a cauda mais bela, qual macho tem a cauda mais maior, né, com mais penas, e ela vai casalar com ele, né? Então, esse ritual de acasalamento entre essas aves
elas são feitas por meio de uma comunicação visual, por meio da cauda do pavão, que é algo belíssimo, né? Uma das coisas mais belas que eu, pelo menos, penso assim, que há no meio ambiente, que há na natureza, né? Então, a comunicação visual, ela tem fins reprodutivos também, né? Principalmente para esse objetivo final. Então, o pavão, o macho e a fêmea não vão no fluxo, não vão no baile para... Não, eles vão meio que num concurso de quem tem a cauda mais bonita. No final das contas, é pura ostentação, né? Mais ou menos como o urso que você mostrou anteriormente. Exatamente. Ostentação, né? Exatamente. Perfeito. E o último... Mas desculpa, André, vai lá. Você falou uma coisa interessante, que a fêmea, então, vai fazer essa escolha do macho. Exatamente, é ela quem decide. É ela que faz esse julgamento, né, de quem tem a cauda mais bela, de quem tem mais penas, e aí ela opta por esse macho na hora do acasalamento. Não, pensando ao longo da história, né, ao longo do tempo, era muito comum, século XIX principalmente, no século XX, né, casamento arranjado, né? Onde a mulher teria que, obrigatoriamente, partir para um parceiro que ela não desejava. É interessante ali a cauda do pavão não ia muito adiantar, né? O dote acabava sendo a condição determinante, não é isso, André? Oi, desculpa, falhou. O dote acaba sendo uma questão fundamental. Tem, inclusive, uma novela de uma emissora famosa aí que tem mostrado isso nesse momento, né? A Rede Globo está reprisando uma novela por volta das 6, 7 da noite, aqui no Brasil, que mostra uma parte dessa questão, né? Século, mas só que lá a relação temporal é mais ou menos o século XIX. Perfeito. Bom, e o último tipo aqui é a comunicação química. Possivelmente, sob o ponto de vista evolutivo, foi a primeira primeira forma de comunicação de muitos animais, com propósito como marcação de territórios, busca por alimentos, parceiros sexuais e organização social. Os seres vivos são capazes de produzir compostos orgânicos de dois tipos: feromônios, capazes de estimular reações em indivíduos de mesma espécie para fins reprodutivos, e os aleloquímicos, capazes de estimular reações em indivíduos de espécies diferentes. É para espantar um outro ser vivo. Isso é muito comum em plantas, tá? Mas os feromônios, eles são compostos químicos que eles são produzidos em grande quantidade em períodos reprodutivos pelas fêmeas de muitas espécies, aonde elas vão atrair, elas vão se comunicar por meio desses compostos químicos, dando essa informação ao macho. Eu estou pronta, eu estou num período reprodutivo e eu quero fazer um acasalamento, eu preciso reproduzir. Então, essa informação toda, essa comunicação é feita por compostos químicos e nós damos o nome disso de feromônios. E os aleloquímicos, eles agem de forma meio que oposta a tudo isso. São substâncias químicas que são capazes de espantar, de repelir outros seres vivos, né? É aquela árvore muito famosa aqui no nosso país, mas que não é da flora brasileira, que é o eucalipto. Ela acaba lançando uma substância química que impede outras plantas, outras árvores de crescer naquele mesmo lugar onde tem as árvores de eucalipto. Então, isso é feito por um processo químico, né, que vai repelir outras espécies de seres vivos de estar naquele mesmo local. Tá certo? E assim, eu agradeço a todos mais uma vez pela
atenção aqui, e aí a gente continua o nosso papo. Fala, Zé. Antes de você findar, quando você apontou essa questão relacionada à comunicação química, então, quando as pessoas dizem aquela expressão que é meio comum, meio clichê, de que, poxa, existe uma certa química entre nós, pode parecer uma expressão simplista, mas, no final das contas, é uma forma de comunicação também, não é isso? Sim, é uma forma de comunicação, ela tem uma relação. Ela não pode ser a única relação, né? Ela não pode ser algo determinante para que dois seres humanos estabeleçam uma relação, mas tem lógica isso também. Verdade. Quer falar, André? Antes, você vai colocar o seu depois, não vai, Zé? Sua apresentação? Pretendo, mas pode falar, querido. Não, antes de passar para a sua, eu queria que a gente rapidinho conversar sobre. O Demetrio vai me ajudar, eu acho, né? Tomara. Sobre essa relação agora com seres humanos, né? Então, acho que na cadeia evolutiva dos seres humanos, se eu estiver falando alguma besteira, pode me cortar. O ser humano começou a ter algumas perspectivas como de consciência cognitiva, que vai cada vez mais ficar mais complexo a nossa comunicação. Isso não quer dizer que é melhor, que é superior aos outros animais, né? Só estou demonstrando uma diferença que vai transparecer muito na nossa espécie humana, diferente das outros animais. Então, essa consciência, a capacidade de memorização, o aumento do cérebro, né? Que tudo isso vai influenciar até a nossa característica física, né? Bípede, a possibilidade de manuseio finos com as mãos, né? Poder pegar a caneta para escrever, o aumento do cérebro, nossa alimentação, de repente cozinhar alimento, tudo isso influencia a nossa capacidade cerebral, vai aumentar a inteligência, a nossa memorização, a capacidade de aprendizagem, e tudo vai complexificar também a nossa estrutura social. Eu queria só comentar isso, né, mostrando não que seja melhor que os outros animais, né, que essa consciência também nos dá bomba atômica, nos dá outras coisas, mas como é diferente, né? Então, que nós seres humanos temos essa capacidade maior dessa consciência. Também como a cultura influencia, né, nessa mensagem. Né? Pegando um gancho na sua fala, André, eu estava percebendo aqui e revendo algumas anotações, e a sua fala é providencial no seguinte sentido: se a gente trouxer a questão da tecnologia e da capacidade computacional, que a gente já abordou, por exemplo, em situações anteriores, e fazer menção ao que há hoje como tecnologia no topo, assim, da cadeia tecnológica, se é que a gente pode dizer isso, assim, no supra-sumo da tecnologia, que é o machine learning, que é a máquina de aprendizado, ou então a inteligência artificial. Essa questão da comunicação, ela é um ponto determinante, pelo seguinte: só compreende ironia o ser humano. E por mais, por exemplo, que a máquina de aprendizado, que o machine learning, que as tecnologias relacionadas à inteligência artificial tenham compreensão do que a gente fala, da forma como a gente se comunica, mas é uma compreensão muito literal. E o problema da comunicação em sociedade, o problema não, mas talvez o lado emblemático da comunicação social, da comunicação em sociedade, da convivência em sociedade, e do uso da comunicação para boa ou para não tão boa convivência assim, é justamente essa, né? A capacidade de compreensão, o quanto eu entendo daquilo que está sendo dito. O que não é possível, por exemplo, quando a gente pensa a inteligência artificial e o machine learning. Quando a gente apontou também as questões relacionadas à comunicação gestual, a minha filha passou aqui e falou: não, mas não é comunicação gestual, é Libras, né? A linguagem brasileira de sinais. Ou seja, ela só conseguiu fazer essa inferência porque, de um certo modo, de uma certa maneira, ela ouviu o que foi dito, aquela questão lá da emissão, ela compreendeu, né, como receptora, e inclusive me devolveu resposta para isso. E eu nem havia pensado nesse sentido, né, de que, da mesma forma que você falou, André, que a comunicação vai ficando um pouco mais complexa, não é só uma questão de complexidade, mas também, ao longo da história da humanidade, a gente encontra uma certa
diversidade de comunicação, não é isso? Não, e não só isso, a necessidade de comunicação, que vai também, ao longo do tempo, a necessidade de registro. Então, pode ser um registro visual das artes rupestres, né? Depois, com o surgimento da escrita, pensar até nas artes, né? Uma forma mais abstrata de comunicação. Assim, eu fico pensando que por isso um pouco inerente da nossa sociedade, né? Acho que, pelo que eu vi agora do Demetrius, não só os humanos, né? Essa comunicação é para todas as espécies também, né? Bom, eu poderia trazer uma série de coisas para a gente abordar a questão da comunicação relacionada à internet, e para essa primeira etapa, eu vou me preocupar apenas em falar da queridinha da humanidade, que é a questão da internet, mais especialmente a internet móvel, que se apresenta mais frequentemente no uso de dispositivos móveis, mais especialmente no Brasil, o celular. Então, como dado inicial, eu queria que a gente pensasse na seguinte perspectiva. O dado que está posto em tela aí, ele foi gerado pelo CETIC, que é, vamos dizer assim, um braço do Comitê Gestor da Internet no Brasil, do CGI. Essa pesquisa, ela acontece anualmente, ela é divulgada anualmente pelo CETIC e pelo CGI, mas algumas categorias de análise, elas não aparecem todos os anos. Por exemplo, o crescimento da internet no Brasil e o uso da internet no Brasil, nos domicílios, ela é uma categoria anual, mas outras categorias, elas não são. Quando a gente olhar essa questão do ano de 2020, inclusive, pensando em pesquisas daqui 2, 3 anos, muito provavelmente o dado, ou a leitura de dado acerca do uso da internet e do tipo de uso que se faz para a internet que tem hoje, provavelmente ela vai ser, no mínimo, contaminada pelo momento em que nós estamos. Então, quando a gente falou lá atrás, em programas anteriores, sobre a pandemia, das implicações para a sociedade, quando a gente olha, por exemplo, o uso da internet, a quantidade de horas que as pessoas permanecem na internet hoje, e mais especialmente quantas pessoas estão acessando a internet, muito provavelmente as pesquisas futuras, elas vão ser, em maior medida ou em menor medida, afetadas pelo momento que vivemos. Mas o cenário, por exemplo, em 2018 era, por volta de 127 milhões de brasileiros usavam a internet. Se comparado com o ano anterior, de 2017, era um aumento de quase 70%. Quando a gente pensa nos dispositivos, a gente vê um aumento frequente do acesso à internet por meio das Smart TVs e por meio dos celulares, e a gente vê um decréscimo, vê uma diminuição constante no uso da internet por meio do computador. Ou seja, de certo modo, a gente tem que considerar o seguinte: quando as pessoas acessam a internet em casa, por meio de um dispositivo fixo, por meio de um dispositivo não móvel, o dispositivo preferencial hoje, na maioria dos lares brasileiros, da Smart TV. Quando a gente pensa... Zé, uma dúvida. Um laptop é móvel ou é fixo? Ele está na categoria de dispositivo móvel. Você pode transportá-lo para qualquer lugar, teoricamente, né? E você vai conseguir se valer das mesmas funções. E por ser um dispositivo, vamos dizer assim, único, né? Está tudo junto ali, tela, teclado, a unidade de processamento, diferentemente de nós que também convivemos com outro tipo de dispositivo, mais especialmente de computador, anos atrás, que é o computador com monitor separado, com a CPU separada, com teclado e mouse separado. Hoje, quando a gente olha o notebook, ou o laptop, como você mencionou, ele é um dispositivo praticamente de unidade único, né? E no Brasil, mais especialmente, o acesso à internet, ele se dá por meio do telefone celular. Agora há pouco, o Demetrius, inclusive, fez menção a fake news. Quando a gente olha essa questão da fake news, e a gente traz, por exemplo, indicadores de pesquisa como esse do TIC Domicílios, a gente tem que considerar o seguinte: primeiro, acessar a internet por meio do telefone celular traz algumas implicações. A primeira delas é o tamanho da tela. Então, muitas vezes, o conteúdo ele tem que ser pensado, feito exclusivamente
para o celular. Então, eu preciso ajustar, de uma certa forma, como produtor de conteúdo, aquilo que eu vou apresentar, aquilo que eu vou emitir como informação, porque se eu não tomar cuidado com o tamanho de tela, entre outras coisas, a característica do dispositivo, o processamento, a minha mensagem ela não é bem compreendida. Esse é um ponto. O segundo ponto as pessoas pensam assim, poxa, mas hoje quase todas as pessoas têm celular e acesso à internet por meio do celular. Então, a informação está disponível para todas as pessoas. Não é verdade. Essa semana, quando a gente estava em reunião de pauta, a gente comentou, né, até, inclusive, acerca da fake news. A maior parte das pessoas no Brasil, elas usam a internet em planos de telefonia móvel que dão franquia para algumas redes sociais, como, por exemplo, para o Facebook, como, por exemplo, para o WhatsApp. Toda vez que você vai para uma informação um pouco mais qualificada, de um meio de comunicação jornalístico profissional, nem sempre aquela informação ela está distribuída ou ela é fornecida gratuitamente. Então, quando o Demetrios fez menção, por exemplo, às fake news, e quando as pessoas questionam, poxa, mas por que tanta gente entra nessa questão do fake news, na questão do boato digital, é justamente por conta disso daí. Muitas vezes a informação, o meio de acesso principal no Brasil é o telefone celular. Então, a informação, ela se espalha, se lastreia muito rapidamente. E o tipo de informação mais qualificada, normalmente é um tipo de informação paga, não está gratuito. Então, a pessoa muitas vezes acaba recebendo e compartilhando aquilo que é, muitas vezes, escrito de maneira anônima ou não qualificada, ou então não tem acesso a uma informação produzida por um veículo de comunicação profissional, que tenha cuidado com a fonte, que tenha cuidado de apurar aquilo que está sendo dito, propagado, ou seja, a relação que o Demetrios trouxe inicialmente, nesse momento, ela é muito delicada, aquela relação de emissor e receptor, por conta disso. Quando a pessoa pode ser emissora, a diversidade e a polissemia, ou seja, a quantidade de informações ou de boatos que circulam, ela também é muito grande. Você queria comentar, André? Sim, porque há pouco tempo saiu uma notícia e eu vi propagada em vários meios pela internet e de forma muito simplificada, né? Então, a notícia era que a NASA achou um universo paralelo, que achou outra dimensão. Assim, eu não conheço muito bem, né? Mas depois eu fui ouvir, na verdade, um podcast e um cientista físico comentou, olha, aquela notícia é a partir de um artigo científico, e no artigo científico, a partir do estudo do cientista, que é responsável por esse... ele vai dar no final, na sua conclusão, mais de 50 possibilidades do que poderia ocorrer. Mais de 50. E por último, de forma até irônica, ou de forma até para não deixar nada, ele fala sobre isso, a possibilidade de um universo paralelo, de um mundo, outra dimensão. Só que a notícia que saiu era a manchete dizendo NASA descobre outra dimensão. E é interessante que no artigo, segundo lá, eu não li o artigo, né? Eu tô falando da frase do físico que leu o artigo e explicou, olha, não é bem assim, foi uma das mais de 50 possibilidades que ele chegou na conclusão, e essa foi uma das últimas para ele não deixar nada passar em branco. É interessante. Então, como é que essa notícia, pela sua manchete, pode caminhar para outras coisas? Eu mesmo, né, quando eu li a manchete, caramba, sério? Mas não é bem assim, né? Sim, sim. E aí, então, com base em uma possibilidade, né, é colocado uma situação que não corresponde exatamente com aquele fato. Então, a gente se depara nesse campo das fake news ou dessas meias-verdades, né, o tempo todo com situações como essas, onde algo que há uma possibilidade real, ela é tida como uma verdade única, né, como uma verdade totalmente fechada. E isso no meio científico, isso na ciência de uma forma geral, é algo muito comum, viu? Não foi só esse exemplo, não. A gente poderia falar de muitos outros, mas o que você falou, André, trouxe bem essa situação para a nossa realidade aqui. Quando você mencionou a questão do emissor, né, Demetrios, e do receptor, poxa, emissor ruim
informação ruim, por melhor que seja a compreensão, por melhor que seja o entendimento do receptor, mas se o emissor emite uma mensagem ruim, a comunicação ela não se dá contento, né? Não funciona da melhor forma possível, ou não, não gera um bom legado, vamos dizer assim, né? O que se faz mais especialmente, o que se fazia até a pandemia em 2018 com o uso da internet móvel? O uso de aplicativos para transporte, táxi e carros de transporte, serviços de filmes e séries, estão aí, por exemplo, hoje no mercado a Amazon Prime, o Netflix, que são exemplos disso, até mesmo também o Spotify, né, serviços de música por streaming, e pedidos de comida. São, vamos dizer assim, os carros-chefes, ou eram os carros-chefes, no uso da internet móvel no Brasil. Uma questão que eu trouxe para a gente olhar com algum cuidado também, é o seguinte, e aí talvez o André ele possa nos ajudar nessa questão, que é, a gente sempre olha o avanço tecnológico a partir do ponto em que nós estamos, isso não é um problema. O problema é quando a gente despreza a evolução da tecnologia, ou das técnicas, ou dos fazeres ao longo do tempo. Porque hoje, por exemplo, o que se propaga, o que se fala acerca de tecnologia de ponta, acerca da telefonia móvel, é o tal do 5G. Mas se a gente compusesse uma linha do tempo, olhando lá o 1G até o 5G, a gente está falando de 40 anos de evolução de tecnologia de transmissão de informação móvel, vamos dizer assim. Além disso, a gente também deve reparar o seguinte, eu acabei colocando na linha do tempo apenas os números inteiros, mas, por exemplo, você tem o 4.5G, que é um intermediário, assim como você também tem o 2.5 e o 2.75G. Ou seja, até mesmo entre você em alguns momentos tem um hiato entre um desenvolvimento de um padrão de tecnologia e outro, e em certas vezes você também tem um complemento, né? Você tem uma modificação tecnológica. Ô Zé, Pois não. só para deixar mais evidente para mim, né, porque eu não sou muito conhecedor, quando você fala da evolução de rede móveis, essa rede móveis são que a gente contrata, né? Então você tem operadora tal, você contrata e pode andar na rua e mexer no celular, ver o Google. Aí depende também de cada pacote, né? Vamos pensar assim, André. Se eu tivesse um celular, que me parece, salvo engano, que o celular é de 1973. Se eu tivesse um celular na década de 80, o que eu conseguiria fazer com ele? Eu conseguiria mandar uma voz, né, fazer uma ligação telefônica por voz, e essa ligação era uma ligação analógica. Quando eu olho a superação desse padrão, que seria 2G, 1990, o que eu consigo fazer? Eu consigo mandar uma mensagem de voz, um telefonema, só que já tem uma velocidade maior de comunicação, porque essa mensagem que eu estou emitindo, essa informação, ela já não é transmitida apenas pelo meio analógico, já existe uma conversão do analógico para o digital. E aí eu consigo, por exemplo, na década de 90, mandar uma mensagem, fazer uma ligação telefônica e mandar uma mensagem de texto, que a gente viu, muitos de nós, pelo menos, vimos aquela questão de contratar planos de internet, de telefonia móvel, usando a quantidade de SMS, de torpedos, como um fator determinante, né? Poxa, quantos torpedos eu posso usar com determinada operadora? Pode falar. Interessante, pode falar. Interessante, Zé, porque eu me lembro muito bem, então, nesse interim aqui, em anos 90 e 2008, nesse meio, eu me lembro que foi muito rápido, porque depois veio o celular, de forma mais geral, como é que chama? Era bip, era um bip, né, que chamava. O pager, né, que as pessoas popularmente chamavam de bip. Então, é uma comunicação baseada especialmente no texto. Só que eu fui com um amigo meu no shopping, a gente saiu da escola, eu estava no terceiro ano do médio, em 99, ele comprou aquilo, um mês depois ele estava com o celular, porque já tinha passado tinha passado já. Ninguém usava mais pager. E outra coisa, e você esqueceu aqui, isso é uma coisa, né? Entre os anos 90 e 2008, o celular começou a ter jogo de cobrinha também.
Ah, boa, boa, boa. Eu nem pensei especialmente na questão do dispositivo, pensei só na telefonia, só Ah, no padrão de tecnologia móvel. Mas eu e vou a questionar o comunicação, né? pessoal que fez a arte aqui, né? Vou passar para o pessoal da redação. Só fazendo uma relação com evolução da rede móvel, evolução dos aparelhos celulares, fazendo uma relação com a nossa última aula, cada vez mais esses aparelhos, para comportar e para suportar tudo isso, eles precisam ter memória. Né, uma memória cada vez maior e uma memória muito grande para dar condições para ter esse funcionamento, né, de todos esses aplicativos e de todas essas condições que nós temos nos dias de hoje. Os mais entusiastas dos dispositivos móveis e do padrão de tecnologia em 5G, Demetrios e André, eles mencionam, inclusive, que o 5G vai permitir que o dispositivo móvel, o tablet, o celular que vão utilizar a internet, que eles sejam aparelhos mais baratos e mais simples, porque o processamento da informação ele vai deixar de ser local e vai passar a ser feito na chamada nuvem, né? Mais uma vez a sua mãe vai ter dúvidas sobre o que é a nuvem. Verdade. Mas o que se aponta como, por exemplo, possibilidade ao invés de eu armazenar a informação no meu dispositivo, e para isso ele precisa ter memória, eu vou armazenar na internet. Como o tempo de resposta entre a consulta que eu faço e a internet no 5G, que é o que é chamado de latência, é muito baixo, eu consigo obter uma resposta quase que instantaneamente. É claro que na melhor das condições, é claro que isso é colocado no campo hoje do entusiasmo, né? Não, mas Zé, eu sempre brinco com meus alunos, né, para falar começo da grande navegações e a chegada dos europeus na Europa. Então, se durante a colonização portuguesa aqui no Brasil, se um senhor de engenho quisesse mandar uma notícia para o rei de Portugal pedindo alguma coisa, pedindo uma ajuda, ia demorar o quê? 1 mês e meio para chegar a notícia, mais 1 mês e meio para dar a resposta, né? Vamos botar 2 meses. Imagina, hoje não acho que não demora 2 meses, né? É assim, pode ser até instantâneo, alguns segundos, se tiver com o celular na mão. Sim. Nós temos um exemplo histórico que é um clássico acerca disso, que é a carta de Pero Vaz de Caminha, né? Ao rei Dom João. Não, só para fazer uma brincadeira, e hoje já gera uma impaciência em todos nós, quando você manda uma mensagem, você viu que a pessoa visualizou, mas ela não responde, né? Isso já gera uma situação de impaciência, né? Fico imaginando esse período todo aí, que era 1 mês e meio para ir, 1 mês e meio para voltar, como seria, né? Cada um assim com essa ansiedade de obter essa resposta. Então, para você ver que essas relações também vão se transformando, né? Então, o que eles tinham no momento era aquilo. Então, a realidade era essa para eles, né? Então, como vai cada vez mais se mudando essa relação, então eu tenho a facilidade de ter uma resposta mais rápida, eu tenho uma facilidade até de controlar mais rápido, depende. Minha filha tem um celular, eu tenho a possibilidade de rastrear onde ela está, ou controlar o uso dela. Então, certos controles que na época, quando criança, minha mãe não tinha, né? Então, eu vou na praia jogar bola, eu ia na praia jogar bola ou não, ela tinha que confiar em mim, né? Você está falando isso acerca da sua filha ou dos filhos tal, e talvez quem esteja nos acompanhando também esteja pensando acerca disso. O modelo, por exemplo, de monitoramento do isolamento social adotado no Brasil, mais especialmente no estado de São Paulo, e é um dos modelos, é quase único no mundo, ele é um modelo baseado no rastreamento da movimentação das pessoas usando os dados da telefonia móvel. Então, quando você fala, por exemplo, de um aparato de controle familiar, vamos trazer para uma linguagem mais histórica, poxa, mas o Estado também se vale hoje das tecnologias como aparato de controle. Nesse caso, a medição da taxa de isolamento ou não de uma determinada comunidade, de uma determinada localidade, de uma determinada região, a métrica é
o deslocamento das pessoas entre as antenas de telefonia celular. É basicamente essa tecnologia que está sendo empregada no momento. Eu vi casos parecidos na China, não só na China, em outros países, não sei se na Nova Zelândia também, mas em vários países relacionados a isso, é que, então, quando você deu positivo para o Covid-19, você receberia uma mensagem, né? Ficaria em casa. E as outras pessoas que tiveram contato com você ia receber mensagem dizendo, você teve contato já com a pessoa, muito bem, né? Tem a possibilidade de rastreamento dessas pessoas é muito mais fácil hoje em dia, né? Você falou em rastreamento, tem uma coisa que é importante, que é o seguinte, quando a gente olha, por exemplo, a passagem do 2G para o 3G, tem dois fatores que são determinantes, que é, por exemplo, o 2G, o telefone celular, ele tinha a gravação do número no próprio telefone. Então, quando você trocava de aparelho, você precisava ir até a operadora. Quando você trocava de aparelho, você precisava ir até a operadora para ela cadastrar naquele outro aparelho, no aparelho celular novo, o seu número de telefone. Hoje não, quando a gente pega, por exemplo, o 3G apresenta o chip, o SIM card, que é você pode trocar, você separa o número telefônico, que está no SIM card hoje, no chip, do telefone celular. Até o 2G, telefone celular e número era uma coisa só, praticamente. Uma outra coisa que você falou, que é importante a gente considerar, que é a passagem do 2G para o 3G traz a criptografia, que é a possibilidade da mensagem ser trocada de uma maneira que outras pessoas, no meio dessa comunicação entre o receptor e o emissor, elas não tenham condição de ler a informação se não forem autorizadas. Então, quando você fala, por exemplo, do controle ou das pessoas recebendo um SMS, uma mensagem indicando que fez contato com alguém com Covid-19, que a gente tem que se perguntar sempre no âmbito da informação poxa, mas como é que o governo sabia? Como é que determinada empresa sabia? Né? Que tipo de dado a operadora, ou o governo, ou qualquer negócio particular consegue gerar sobre a gente, ou ter sobre a gente, a partir do uso desses dispositivos ou dessas tecnologias, né? Porque não tem tecnologia neutra. Zé, eu tenho uma dúvida aqui. Dentro disso, dessa contextualização que você está fazendo, a gente pode dizer, então, que a tecnologia 1G e 2G, ela foi incorporada pela tecnologia 3G e 4G? O que a gente pode dizer, assim, com muita segurança, é que o padrão anterior, ele sempre acaba lastreando o padrão superior. Então, você olha o que você tem como padrão anterior e evolui, melhora, faz algumas correções ou desenvolve algumas tecnologias a partir do que você já tem. Então, seria basicamente isso. Mas, para também não ficar numa resposta muito genérica, o que a gente tem que considerar é o seguinte: quando a gente olha do 1G até o 5G, três fatores eles são determinantes, que é banda, que é o quanto eu consigo transportar, seja de voz, seja de dado, a latência, que é o tempo de resposta, e aí se você conversar com qualquer garoto hoje de 10, 11, 12, 13 anos sobre um jogo, por exemplo, de celular como Free Fire, ou sobre um jogo de PlayStation, como, por exemplo, o Call of Duty ou Fortnite, e falar para ele, não, mas espera aí, o que é latência? Essa criança ela vai responder para você seguramente o que é latência, que é a capacidade que eu tenho de dar um comando, esse comando ser transmitido pela internet, esse comando ser obedecido. Ou seja, tem melhor desempenho no jogo hoje, no Fortnite, no Free Fire, que são jogos que dependem da latência, aquela pessoa que tem uma banda de internet melhor. Por quê? Porque ela faz o movimento ali, ela dá o comando no jogo e o comando é obedecido quase que instantaneamente. Essa é a questão da latência. E por último, e não menos importante, a questão da velocidade, né? Também é um ponto determinante. Beleza? Beleza, fechou. Mas aí, assim, eu tenho receio sempre em usar a palavra transformação e evolução.
mas a gente deve considerar que o conhecimento, vamos dizer assim, ele, principalmente na tecnologia, é sempre uma superação do padrão anterior. Mas Quando a gente... Não, tinha uma piada, né, que fala, né, porque o pessoal sempre faz uma analogia com a evolução como uma coisa boa, né, mas o câncer também evolui. Sim, sim. O Mário Sérgio Cortella, ele tem uma frase que é emblemática, que ele sempre diz o seguinte: as pessoas sempre falam que evoluir é melhorar. E, na verdade, ele sempre aponta que o sentido literário de evoluir é transformar. Transformar é modificar. Então, eu não posso adjetivar dizendo que é bom ou que é ruim. Né? A transformação, ela tem as suas nuances. Pode ser boa para alguns, pode ser ruim para outros. Pode ser boa para uma situação, pode ser ruim para outra. Como você acabou mencionando de uma forma até um pouco trágica, a questão do câncer, né? A questão da evolução de uma moléstia. Outra coisa também, só né, para dar uma complementação, sob o ponto de vista biológico, na evolução, ser forte, não significa necessariamente algo bom. Dinossauros, eles eram fortes e foram extintos. Então, essa questão de força, ela não tem muita relação de ser algo positivo sob o ponto de vista da biologia e na evolução. Só para a gente também, vamos dizer assim, ter uma dimensão maior, e tem um exemplo de aplicação, quando eu separei esse material, Demetrios, eu até lembrei de você, a comparação de baixar um filme com mais ou menos 4G, e aí, no caso, eu peguei uma matéria que falava sobre baixar o filme Star Wars em cada uma das tecnologias, 1G, 2G, 3G, 4G e 5G. Um filme com mais ou menos aí 4 GB de tamanho, né? Na década de 80, no 1G, o tempo no máximo da velocidade, é claro, no melhor dos cenários, seria 4 meses e 27 dias. Você tá doido. Você tá doido, né? E você falou agora um pouco de paciência. No 2G, na década de 90, 5 dias e 13 horas. No 3G, na melhor das condições, 2 megabits de velocidade, 4 horas e 15 minutos. No 4G, que é o padrão atual, mas nem sempre funciona em todos os lugares, a gente precisa olhar isso com cuidado. A estimativa é que na melhor velocidade, que é 1 gigabit, o tempo para fazer o download é de 30 segundos. E no melhor dos cenários, no caso do 5G, que é uma velocidade de 20 gigabits, é 1,5 segundo. Nossa. Ou seja, olha, 4 GB na década de 80 e 4 GB nos anos de 2020 continuam tendo o mesmo tamanho, como arquivo. Mas olha o tempo e a questão da velocidade, como acabam influenciando no tempo do download, né? No tempo do baixar. É algo significativo, né? Impressionante. Quando a gente compara também, por exemplo, ali 1G com 2G, poxa, a gente está falando de uma diferença de 4 meses para 5 dias. Depois do 2G para o 3G, a gente está falando de dia para horas. Quando a gente fala essa comparação em termos de tempo, do 3G para o 4G, já não está mais no âmbito da hora, no campo da hora, está no campo dos segundos, do minuto, no caso, né? 30 segundos, meio minuto. Quer falar, André? Não, sem pensar também como as formas de você ver esse filme, então, né, também pode mudar ao longo do tempo, né? Então, se você vê... no caso do Star Wars, eu não conheço muito, né? Mas no caso vamos pensar no universo cinematográfico da Marvel, né? Dos heróis, Capitão América, Homem de Ferro, que tem filme desde 2008. Então, a gente pensar que, na minha época, nos anos 90, eu ia esperar chegar o filme para, em alguma revista ou noticiário, saber alguma coisa sobre o filme. Hoje eu percebo, né, e eu acompanho, até porque eu gosto de quadrinhos, até porque meus filhos também gostam dos filmes, que você tem notícia diariamente. Até o filme vai ser lançado daqui a um ano. Tem canais de YouTube, tem canais em site, em blog, Facebook, página no Facebook do filme, que você vai acompanhando a produção, vai acompanhando comentários, vai acompanhando possíveis
roteiros do filme, como é que vai ser. É uma forma de consumir o filme muito diferente dos anos 90 ou anos 80, anteriormente. Você tem razão nesse ponto. Não só a tecnologia, que é você sair de uma mídia física para um serviço de streaming, é um determinante, como o mercado que se movimenta em torno desse filme, né? Fala, Demetrio. Eu só queria fazer essa mesma relação que você fez muito bem, André, com a questão da música. Todos nós aqui somos de um período de ouvir músicas em vinil ainda, né? E no disco físico de vinil, nós ouvíamos faixa por faixa, música por música que tinha ali. Nessa era digital, o cara, por exemplo, baixa uma discografia toda em questão de alguns minutos e ele não tem muita paciência para ouvir cada uma daquelas músicas. Ele ouve um trechinho, pula, ouve mais um trecho, pula ali a música, e assim vai sendo, né? Então, a relação como nós também nos relacionamos com a utilização desses dispositivos e a forma como eles chegam até nós, ou como nós chegamos até eles, também mudou significativamente, né? Sim. A Gilmara, por exemplo, ela trouxe uma fala que eu acho que a gente deveria aproveitá-la, que é: pena que no Brasil é extremamente atrasado comparado a outros países no que diz respeito à rede móvel. Eu penso como você nesse sentido, Gilmar, a questão do atraso. Só que a gente tem que ponderar algumas coisas. Por exemplo, se a gente pensar na realidade do estado de São Paulo hoje, o governo do estado de São Paulo, ele tem como carro-chefe para as pessoas, para as crianças, né, para pessoa em situação escolar, que é aluno da rede pública estadual, o carro-chefe é o uso de um aplicativo por meio da telefonia móvel. E aí, o que a gente percebe? A gente percebe que uma parcela grande das pessoas não tem dispositivo para poder usar a telefonia móvel, ou, quando tem dispositivo, que sim, o serviço de telefonia móvel, de internet móvel, ele é ruim em determinadas regiões. E eu diria o seguinte, ele é ruim na maioria dos lugares periféricos, né? Então, não basta só eu ter o dispositivo e não ter uma boa cobertura. Quando a gente coloca essa questão, por exemplo, do atraso da rede móvel no Brasil, numa perspectiva do 5G, não é de todo ruim, não, né? Nem muito ao céu, nem muito ao mar. Pelo seguinte, quando a gente pensa a questão do 5G, o padrão global de tecnologia ele não está definido. Existe 5G em algumas localidades do mundo, mas ainda não é uma tecnologia já definida, é uma tecnologia em construção. Então, nesse caso, quando o 5G chegar ao Brasil, talvez a gente já pegue um 5G um pouco mais melhorado, com uma condição de desenvolvimento tecnológico mais global, mais homologada. Então, esse é um ponto importante para a gente considerar também. Zé, ou de uma outra forma, né, que eu acho que o nosso público mais jovem vai entender o que eu vou dizer, a gente pega uma versão sem bugs. Sim, perfeito. Eu deveria ter dito isso, obrigado. Você pega o padrão já estabelecido, você pega algo mais pronto, mais lapidado. Então, nesse ponto, nesse aspecto, não é ruim, não, apenas nesse, talvez, tá? Bom, para não me alongar demais, possibilidades da tecnologia 5G. Isso segundo os entusiastas. A ideia da telemedicina, que é você ter a possibilidade, você ter um médico altamente gabaritado em um centro, e esse médico, ele, através da internet, numa velocidade muito maior, ele consegue apoiar a tomada de decisão de médicos menos experientes em outras localidades. Então, esse o ponto-chave aí para a telemedicina. Quer falar, Demetrios? Avanço significativo, maravilhoso, e que vai levar, né, pelo menos em tese,
a possibilidade de um atendimento de qualidade, um atendimento mais completo para regiões do mundo ou para pessoas que não têm acesso a isso. E também o compartilhamento da técnica, né, Demetrios? Você pega alguém altamente especializado que, em certa medida, acaba pulverizando, compartilhando, que é a palavra aí, talvez, dos anos 2000, compartilhando aquele tipo de experiência, aquele tipo de conhecimento com outros profissionais. Perfeito. Né? Uma outra perspectiva, e essa ela é bem mercadológica, é a questão dos veículos autônomos, que é você ter a possibilidade das chamadas smart cities, né, das cidades inteligentes, na qual existirá a integração entre os automóveis, o deslocamento dos automóveis e a rede semafórica da cidade. Então, espera-se, acredita-se, coloca-se no âmbito de que haverá menor engarrafamento, menor o tráfego automotivo e a circulação de pessoas, ele será facilitado porque eu consigo ajustar os tempos, por exemplo, da rede semafórica à demanda do tráfego. Né? E também a questão, por exemplo, de acidentes. Daí a questão nesse ponto, a questão da latência, ela é determinante, porque se estou falando de um veículo que ele é autodirigido, se ele é dirigido, vamos dizer assim, através da internet, do conhecimento que a internet acaba gerando sobre aquele perímetro que o carro percorre, o tempo de resposta entre uma informação anterior e uma nova informação, ele tem que ser o menor possível. Verdade. Existe já experiência no mundo sobre veículos autônomos. Quem assiste algumas séries, por exemplo, americanas, consegue perceber isso. Existe só uma ressalva hoje que nenhum país no mundo tem legislação definida para o veículo autônomo, que é, se um veículo autônomo atropela alguém, de quem que é a responsabilidade? Responsabilidade civil e criminal é do fornecedor do carro, é do fornecedor da tecnologia, é da internet, é do provedor de internet? Então, mesmo que se resolva a questão do padrão tecnológico, mas existe um outro conjunto de soluções que precisam acompanhar esse avanço. Ô Zé, eu não sei se vocês viram também sobre isso que eu vou falar agora, né? Empresas de aplicativos de transporte, como a Uber, elas já estão fazendo testes com isso, né? A ideia, daqui a algum tempo, é que esses carros por aplicativo, eles tenham a condução dessa forma aí, como você trouxe para nós. É uma perspectiva. Para isso, a velocidade da internet ela tem que ser altíssima e a densidade, que é a capacidade de cobertura em uma determinada região e, principalmente, a capacidade de atendimento de usuários simultâneos. Todo mundo que vai a um show, por exemplo, ou a um estádio de futebol, percebe que quando você concentra pessoas num determinado espaço e essas pessoas vão consumir o mesmo serviço de internet, muitas pessoas não conseguem se utilizar nas melhores condições ou nas mesmas condições, justamente porque a densidade ainda é um problema, que é a capacidade de cobrir uma quantidade grande de pessoas com a questão da cobertura do sinal e manter uma velocidade adequada. A questão também da internet das coisas, do IoT, né, Internet of the Things, e a Internet of the Things, a internet das coisas, ela traz um outro padrão de uso da internet. E quando a gente fala em internet das coisas, a gente está pensando o seguinte, ubiquidade, é esse palavrão mesmo, não tem jeito. Você deixa de falar em usuário de internet e você passa a falar em dispositivos de internet apenas, porque esse dispositivo pode ser a geladeira, pode ser a cafeteira, pode ser a torradeira, como pode ser a pessoa, se valendo de um laptop, de um celular. Ou seja, você tem a comunicação entre as pessoas na internet, você tem a comunicação entre os dispositivos na internet, e você tem a junção dessas duas coisas, que é a comunicação entre as pessoas e os dispositivos na internet. Por exemplo, você, à distância, você remotamente conseguir interagir com a sua geladeira, com a sua torradeira, com o circulador de ar da sua casa, no seu caso, mais especialmente do seu ar-condicionado, né? Então, é um outro ponto.
A questão da indústria e da automação, ela também é um ponto, assim, olhado com muito cuidado na questão da internet do 5G, com o padrão 5G, porque se eu tenho maior velocidade, se eu tenho maior cobertura dessa velocidade de internet, e se eu tenho dispositivos conversando com a internet, a forma como se produz dentro da indústria, ela também acaba sendo fortemente influenciada. Quer falar, André? Não, por enquanto não. Eu falo no final. Então, no último, quando você terminar. Aí acerca da questão do virtual. Até deixa eu ver quem foi aqui, a Mariane. Isso, a Mariane Galvão. Aqui em casa fica uma dúvida se existem duas vidas paralelas, né? Pode parecer uma provocação, e de certo modo quando a gente pensa assim, né? Por exemplo, a internet, especialmente através dos celulares, conecta quem está longe, mas afasta quem está perto, né? É a alegoria do dia a dia. Então, talvez seja um mundo paralelo, o Mariane Galvão. Eu ia falar sobre isso também. Falta a última. Não, você vai comentar a última ainda, não tem? Isso, eu vou falar o último agora. Isso é culpa do Demetrios, inclusive, porque na reunião de pauta ele falou, poxa, Zé, mas esse negócio do 5G no Brasil, como é que faz, né? Aí é o seguinte, a gente já comentou que essa questão do 5G não tem um padrão de tecnologia definido no mundo. Esse é um problema. Uma outra questão que a gente tem que considerar a partir do 5G no mundo os Estados Unidos e a Coreia do Sul têm experiências em centros urbanos disso funcionando. Os Estados Unidos, mais especialmente, em algumas localidades no Havaí, você consegue utilizar o 5G. Só para a gente ter uma ideia. Poxa, mas por que esse negócio do 5G é importante? Porque tem alta velocidade. Qual que é o gargalo hoje? Qual que é o problema? O problema não é velocidade de internet. O problema hoje é cobertura. A velocidade, ela é absurda, mas a cobertura, ou seja, alcançar muitas localidades ainda é um problema, porque requer infraestrutura. Tanto infraestrutura de transmissão, no caso, antenas de telefonia, antenas de... Não vou nem falar telefonia, mas antenas de transmissões de dados, isso é um problema, e também tem a questão das disputas comerciais entre os países, principalmente entre China e Estados Unidos, porque a gente sempre coloca a tecnologia no âmbito da neutralidade, mas isso não é verdade. Existe uma relação conflituosa, que é o seguinte, poxa, quem define o padrão tecnológico tem condição de controlar determinados mercados. E esse é um ponto. O segundo ponto quando a gente olha a atividade de rastreamento ou de controle, quem define o padrão tecnológico, talvez em algum momento tem condição também de controlar ou de entender a movimentação das pessoas. Então, não dá para acreditar ou pensar que a tecnologia ela tem uma neutralidade. Não, ela é possível saber onde determinada pessoa está, considerando a antena a qual ela se conectou. Muitos crimes, inclusive, se resolvem dessa forma, ou se atua em determinadas situações baseado nesse tipo de indício, vamos dizer assim. E sobre o 5G no Brasil, eu até, quem tiver a oportunidade de dar um Google, escrever assim, leilão 5G no Brasil, vai perceber que a pauta dessa semana vazou, porque a gente discutiu isso ontem, e ontem, por exemplo, o Ferreira, né? O Ferreira, né, André? Mas olha só, a pauta do dia de hoje acabou vazando, porque essa semana o governo fez várias falas acerca do leilão do 5G no Brasil. E aí existem visões mais otimistas e visões mais pessimistas. Vou pegar primeiro a visão das pessoas pessimistas. Elas falam assim, poxa, mas existe um problema no 5G no Brasil, que é a Anatel. A Anatel, ela tem um processo de homologação, ou seja, de definição acerca de como as coisas vão funcionar, muito moroso, muito complicado, né? Agora, vamos pegar o lado do otimista. Poxa, mas a Anatel, ela está propondo duas coisas para o leilão
para a venda da comercialização do 5G, o uso da faixa do 5G no Brasil, que é a velocidade mínima, que ela deve estar estabelecida nas outorgas, né, na liberação de exploração dessa tecnologia por parte das empresas, e a cobertura. Por exemplo, um dos itens que a Anatel tem colocado muito presentemente no edital é que quem ganhar determinada região para operar vai ter que manter em áreas urbanas 95% de cobertura. Não acontece o que acontece hoje, por exemplo, a Gilmar até mencionou anteriormente, a telefonia móvel, ela é ruim. Ela é ruim porque quando foi feito o leilão do padrão atual, não se olhou a questão da cobertura. E no Brasil também existem algumas dificuldades técnicas, algumas já se resolveram, outras estão em resolução. Por exemplo, nós assistimos aí nos últimos 2, 3 anos a substituição da TV aberta analógica para a TV aberta na modalidade digital. O que isso influencia na questão técnica? A faixa, a frequência que era utilizada. A frequência que o 5G vai utilizar no Brasil é um pedaço da frequência utilizada pela TV aberta analógica. Esse problema da televisão já se resolveu por completo? Não. A gente no Brasil usa normalmente 2 tipos de de antena parabólica. A banda C, que é aquela antena telada, redonda, toda furadinha, e a banda KU, que é aquela antena, por exemplo, da Sky, da Claro TV, e de outras, que é aquela antena cinza, que menor, num prato sem nenhum tipo de furo, que é a banda KU. No Brasil, a banda C, ela ocupa uma parte da faixa que também vai ser utilizada pelo 5G, ou seja, a estrada que o 5G precisa utilizar ainda está ocupada, então tem essa questão técnica para ser resolvida. Isso é um fator importante. Além do que, o Brasil, ele é vítima hoje das pressões, tanto dos Estados Unidos como das empresas europeias e chinesas, sobre que tipo de tecnologia vai ser adotada aqui. Então, é o embrólio entre Estados Unidos, China, Huawei, Ericsson, Nokia, que são os players dos comutadores, que são os rádios de transmissão e os rádios de recepção que estão incorporados nos dispositivos. Ô Zé? Oi. Não, acho que é importante salientar, não salientar, mas ficar bem evidente, né? Porque em algumas discussões que eu vejo, né, não só relacionada à internet, como você está fazendo agora, né, mas relacionada à política, economia, né, esquece que o Brasil tem um papel no mundo de um país periférico, de um país que foi, na sua história, colonizado, não só pelos portugueses, mas economicamente pelos ingleses depois. Então, não só o Brasil, né? Outros países da América do Sul, da África e da Ásia. Então, às vezes, é ter isso em perspectiva quando você analisar, né? Tanto a economia como a política, né? Então, tentar entender e compreender os interesses tanto de países europeus, dos Estados Unidos, da própria China e da Rússia, né? Nesse jogo político. Interessante você falar isso. E assim, Demetrios e André, o pessoal que está nos acompanhando, se você não entendeu nada do que eu disse, 3 informações, elas são básicas para considerar o 5G, que é largura de banda. E aí, como é que você pensa isso de uma forma alegórica? Largura de banda se eu tenho uma rodovia e essa rodovia tem mais pistas. Quanto mais pistas eu tenho em uma rodovia, maior é a velocidade que um carro pode desempenhar, porque ele vai encontrar menos carros à sua frente, e maior é a quantidade de veículos que podem trafegar por aquela rodovia. Essa é uma boa analogia uma boa comparação, um bom exemplo para a largura de banda. Latência é tempo de resposta. Quanto menor o tempo de resposta, melhor é a qualidade do serviço, né? E isso a gente consegue perceber. Poxa, quando as pessoas se valem dos serviços de entrega, elas esperam que o serviço de entrega tenha uma baixa latência. Ou seja, ela quer comprar hoje, quer que em instantes, né, na menor quantidade de tempo possível, aquilo que está sendo adquirido seja entregue. E, por último, a questão da densidade. A gente até vê esse conceito em geografia e acaba passando, assim, de uma forma superficial por ele, que é a questão da densidade demográfica.
no 5G e na telefonia, na comunicação móvel, na internet móvel, a densidade ela é uma questão fundamental, que é a quantidade de conexões simultâneas no mesmo lugar. E aí não pode esquecer que essa densidade no 5G, ela já é pensada em ubiquidade, que é, eu tenho dispositivos, eu tenho pessoas, e eu tenho dispositivos e pessoas trocando informações entre si. Aí as pessoas vão falar, poxa, mas hoje já não é assim, o meu celular, ou eu já não uso o celular para acessar o site do banco. Hoje é parcialmente assim. Por quê? Porque hoje, por exemplo, o carro que as pessoas andam, ou então o automóvel que elas utilizam, o automóvel de aplicativo, ou até mesmo o transporte público, o ônibus, ele não consegue enxergar qual é o tempo de resposta do semáforo. O semáforo não consegue perceber se existe uma proximidade de um veículo de transporte público. Ou seja, quando a gente fala em ubiquidade, nessa negociação de acesso e de comunicação entre os dispositivos, é nisso que a gente está pensando, em cidades mais inteligentes. É claro que a gente está engatinhando ainda nessa questão. E se o leilão, por exemplo, do 5G acontecesse hoje, a estimativa é que isso passaria a ser realidade no Brasil, em algumas localidades, num prazo de 18 meses, na melhor das condições, no melhor dos cenários. O ano passado, a TIM fez lá no campo da Universidade Federal de Santa Catarina, ela fez um piloto. Ela montou uma rádio base, ela montou uma torre de internet móvel e passou a operar em 5G dentro do campus da Universidade Federal de Santa Catarina. Ou seja, já existem pilotos no Brasil, mas projetos pilotos. Por quê? Porque a Anatel não autorizou a comercialização ainda, nem homologou, na verdade, como é que isso vai acontecer no Brasil. Bom, senhores. Não, só para dar minha parte aqui, acabar, gostaria de dizer que eu gosto muito de uma série sobre tecnologia que tem na Netflix chamada Black Mirror. E eu me senti agora dentro dessa série, né? Onde eles não focam só nas questões tecnológicas, mas nas relações entre as pessoas também aqui. Então foi algo importantíssimo para mim, algo que eu aprendi muito com essa parte final aqui da nossa live, do nosso bate-papo, e eu gostei muito aí, foi algo muito produtivo, todos nós estamos de parabéns aí, legal. Também, pode falar. Pode falar. Pode falar, queria agradecer também a todos que assistiram e que vão assistir, ao professor Zé Carlos, ao professor Demetrios, e terminar querendo salientar naquele penúltimo, acho que foi o penúltimo apresentação do Zé, falando das possibilidades, né, acho que falando do... Eu vou voltar aqui, você Isso. Não, rapidamente falar que essas transformações nas nossas relações sociais, eu acho que deveria ser melhor refletidas, né, porque isso vai impactar na sociedade de maneira... Já está impactando, né? Por exemplo, vou dar um exemplo, não, o outro, próximo, isso. É a questão lá dos autônomos, telemedicina, que realmente eu vejo muito ganho com isso, mas ao mesmo tempo como isso pode mudar nossas relações, né? Então, vou dar um exemplo aqui na pessoal. Eu morava num prédio em que a portaria mudou, tinha pessoas físicas lá, que, né, fazia horário, etc. A gente se cumprimentava, conversava sobre futebol, sobre como é que estava a vida. Ele perguntava como eu até me lembro de do meio ficou doente, como é que tá? Tá melhor ele? Eu falei, tá melhor, e você? Beleza. Aí, depois de um tempo, mudou a portaria para o serviço eletrônico, ou remoto, né? Então, fica o empregado numa central, onde a gente agora, né, aperta a portaria, ele atende e vai fazer todas as conexões, né, de apartamento, de quando chegar comida ou visita. Mas como também ficou mais fria a relação, né, como eu não tenho contato físico com eles, né, eu já saí desse prédio, mas ficou mais fria, né, não tinha mais esse parar para ficar eletronicamente, né, remoto, falando, futebol, tudo bem? Como é que tá a sua família, etc. Mas dá só refletir sobre isso mesmo, né, como pode mudar nossas relações sociais. Verdade, é um aspecto humano, faltou isso na fala, você tem razão.
E uma parte das pessoas, por exemplo, quando vai morar em prédio, pensa assim, poxa, se eu comprar algo pela internet e alguém for entregar, se eu não estiver em casa, o porteiro vai receber. E nessa condição, isso não existe, né? Sem contar o fator desemprego. Até existe, mas também numa situação como você falou, né? A situação, os funcionários responsáveis pela limpeza acumularam função, né? Aí eu deveria ter ver na época, né? Se eles foram mudados na carteira, tiveram essa modificação na carteira de trabalho dele, né? Porque estavam recebendo também, além de fazer a limpeza do prédio, estão recebendo coisas. Então, acho que deveria ser modificado, né? Ter aumento salarial, porque está acumulando funções ali. Mas é importante, como também muda as relações trabalhistas, né? Além das relações sociais. Sem dúvidas. Passaram por aqui hoje, antes das confederações, pena que não dá para cortar, antes das considerações finais de vocês, passaram pela transmissão hoje, deixando um recadinho, José Galvão, a Márcia, o Brian, a Dilmara, nós colocamos a fala dela aqui na tela. Legal, é bom rever os alunos. Você percebe que a família Galvão vem em peso, né? Vem o filho, a filha, a esposa, Maria. A minha presença aqui. A minha mãe não assiste, mas o José Galvão, a Maria Sara, a Mariane e a Juliana elas assistem. Deve ter alguma coisa errada. A Maria Beatriz, acho que é o 8º ano D. Mariane Galvão passou por aí. Aí, fala aí, a família. A família Galvão em peso. Mandar um beijo para todos. Também parabenizou. Senhores, considerações finais. Agradecer novamente a todos que viram e vão ver. Manda mensagem aí. Só queria, acho que semana que vem a gente continua com comunicação internet. Nós escolhemos partir de um norte que foi a comunicação em si e a internet por meio do celular, que é hoje a maior forma de manifestação. Talvez a gente precisasse olhar 2 outros aspectos, não sei se mais 1 ou 2 episódios, que é, primeiro, a questão da arquitetura, né? Como é que funciona a internet, como é que ela se desenvolveu ao longo da história, a internet de uma maneira geral, e depois a questão da linguagem, né? A questão das redes sociais, a questão das formas de falar, até o Demetrios tem olhado a questão do internetês, né? Que são os idiomas que se desenvolvem a partir da internet, ou as formas de se comunicar através da internet, vamos dizer assim, né? Mas é isso, semana que vem a gente fala sobre internet. Tá bom. A gente só vai deixar ainda exatamente qual é o foco. Tá bom. Tá ótimo. Então, agradecer a todos. Agradecer a todos também por esse espaço, pela presença de todos vocês, por esses comentários de apoio, que faz muito bem para todos nós. E quarta-feira, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, vamos estar com vocês falando um pouco mais aí. É isso, Vasco. Senhores e senhoras que nos assistem, até mais. Tchau.